Fala, meu querido aluno, tudo bem? Professor Volney Ribeiro, professor de Linguagens e Códigos. Estou aqui para a resolução comentada de provas do Enem e agora a gente vai comentar a questão 10 do Enem 2018. Nós temos aqui um fragmento poético, tá? É muito importante você ter atenção quando o texto for poesia, considerando que a poesia transcende a realidade, a poesia recria a realidade, a poesia tem um caráter conotativo, então eu não posso aplicar literalidade no texto poético. O texto em prosa é que é denotativo, literal, o texto em prosa é que é preso à realidade, o texto em prosa é aquele que documenta a realidade. A poesia não, ela vai além, né? E ela não é monossêmica também, daí a necessidade de maior atenção, o fato de ela ser plurissignificativa. Todo texto literário, principalmente o poético, é plurissignificativo. Então, quando eu tiver um olhar sobre um texto poético, eu preciso ter mais atenção, assim como para uma letra de música, para um conto também. Um artigo de opinião, por exemplo, uma notícia de jornal, um editorial de jornal, que cai muito do Enem também, já exige um olhar mais denotativo, mais objetivo, mais direto. E aqui nós temos uma poesia. E considerando que o texto poético transcende a realidade, recria a realidade, em nenhum momento eu posso interpretar a poesia como algo documental, tá bom? A poesia se inspira no real para trazer reflexões. E a partir do século XX, você observa um tipo de poesia diferenciada. Não é mais aquela poesia somente lírica, somente romântica, somente piegas, falando de eu te amo, tu me amas e tal, e a gente vai ser feliz para sempre. A gente vê muito uma poesia que traz a realidade social. Tá? A poesia, principalmente a partir da segunda geração, do romantismo, do modernismo brasileiro, a geração de 30, a geração de 45 acentuou isso mais ainda. A literatura contemporânea, a partir dos anos 60, 70, trouxe cada vez mais o cotidiano para a poesia. E o poeta, né, ele pode criar uma situação, ele pode também se debruçar sobre o texto, ele pode desabafar sobre o texto. Fernando Pessoa dizia que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Por isso que existe a figura do eu lírico. O eu lírico é uma figura criada pelo poeta. Então a poesia pode refletir, de certo modo, uma realidade do poeta ou uma realidade em que ele se insere, que ele enxerga, que ele percebe e na sua sensibilidade traduz para as letras. Bacana? Nós temos aqui um texto que diz o seguinte, ó, quebranto. Vamos ler esse texto com bem calma e depois ver o que o Enem quer que você marque como resposta correta. Tá? Lemos assim, às vezes sou o policial que me suspeito, me peço documentos e mesmo de posse deles me prendo e me dou porrada. Aqui a gente já pegou uma situação cotidiana, né? Relação entre Estado e cidadão, porque a polícia representa o Estado. Às vezes sou o porteiro, aqui ele já migra para a esfera do particular, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. É como se a sociedade, que não é mais aqui o Estado, ela não cria as mesmas oportunidades para todos os indivíduos. A sociedade aqui na segunda estrofe exclui, julga, taxa, estereotipa certos indivíduos, e vai mostrando para eles qual deve ser o lugar deles na sociedade. A terceira estrofe aqui foi omitida, aí nós temos tem aqui o chavezinha com reticência, aí nós continuamos na nossa terceira estrofe daqui. Às vezes faço questão de não me ver, e entupido com a visão deles, é como se, de certo modo, ele tivesse sobrecarregado disso, Sinto-me a miséria concebida como um eterno começo. Por que ele fala de eterno começo? Porque é uma situação cotidiana, corriqueira, que vai repetir-se. Ele sabe que toda vez que ele puser o pé na rua, vai estar ali o representante do Estado para ali fazer oposição, vai estar ali o setor privado para julgá-lo, para condená-lo, para taxá-lo. Ele sabe que a cada dia ele vai ter que renascer, a cada dia ele vai lidar com um novo recomeço, que é o do mesmo do dia anterior, uma situação constante. Sem cessar, Fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego, a pinga que me bebo e me embebedo, o dedo que me aponto e denuncio, o ponto em que me entrego, às vezes. Então ele fala o ponto em que me entrego como se estivesse para
desistir, né? Como se fosse, como se ele tivesse cansado de lutar contra a corrente. Como dizia Chico Buarque, a gente vai contra a corrente até não poder resistir, né? Às vezes, né? Ou seja, o espírito de luta, de inconformismo permanece aí, apesar de ele saber que está inserido numa situação difícil. Então vamos lá, a questão trouxe aqui um tema, né, falando um pouco de exclusão, de marginalização, de como certos indivíduos são vistos pela sociedade e a forma como a sociedade os trata a partir da imagem que se tem deles. Então vamos lá, a pergunta é a seguinte: na literatura de temática negra, o Enem agora já me deu uma informação muito boa, está me dizendo que é temática negra, não é só questão de pobreza, né? Aqui é questão de cor. Ok, já me ajudou a questão. Eu disse a você, né, e vou repetir, que o Enem dá pistas, a questão dá pistas, tá certo? É muito importante que você esteja atento às pistas que a questão dá. Então já sei que é temática negra. Esse indivíduo que sofre, que é barrado pela polícia, que é barrado pelo porteiro, que é visto como inferior, né, que parece ter um local destinado na sociedade inferior em relação aos demais, esse indivíduo é negro, ok? Então, na literatura de temática negra produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. O preconceito e a violência estão presentes aí nessa história ligada à temática negra. No poema, essa vivência revela que o eu lírico, que é o eu lírico, é a voz que fala no texto, não quer dizer que o poeta passou por isso. Tá? O eu lírico é a voz que fala no texto. É como no romance você tem o autor e o narrador. Por exemplo, Machado de Assis, Realismo, ele é o autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Brás Cubas é o narrador, Machado de Assis o autor, Brás Cubas o narrador. Cecília Meirelles é a autora e o eu lírico é a voz que ela escolhe para falar no texto. Tá? Então o eu lírico é aquela voz que fala no texto, que não precisa ser o poeta. Okay? Ele não precisa viver aquilo para poder expressar aquilo. A sua sensibilidade o leva a traduzir para o papel as suas impressões da vida, do cotidiano, das pessoas. Ok, então a pergunta é, no poema, essa vivência, que vivência da temática negra, marcada pelo preconceito e pela violência, revela o quê? Que o eu lírico, letra A, incorpora seletivamente o discurso do seu opressor. Perfeito. Você observa desde o começo que ele fala como se ele estivesse causando isso nele. Ele incorpora o discurso do outro. Em outras palavras, ele sai de casa já sabendo o que vão fazer com ele. E, de certo modo, ele se sente até responsável por isso, porque ele permite isso. E ele lamenta, às vezes, permite isso. Ele diz até assim, o ponto em que me entrego, às vezes. Então, ele fala como se fosse o outro. Ele já vê, ele já tem uma noção de como vai ser o dia a dia dele, a semana, a vida, né? Porque o dia a dia acaba sendo o quê? Acaba sendo a vida. Mergulhado numa situação que não aponta para uma solução definitiva, né? Sempre matando um leão por dia, como se costuma dizer metaforicamente. A letra B diz, submete-se à discriminação como meio de fortalecimento. Que fortalecimento? Né? Ninguém sai fortalecido de discriminação, sai enfraquecido, só se perde, vive-se ou não se vive, né? Engaja-se na denúncia do passado, de opressão e de injustiças. A questão não é passado, é o presente, é o dia a dia. Tá? O problema aqui é o dia a dia. Se tivesse ficado no passado, ok, bola para frente, a vida segue. Segue bem, mas não, é o dia a dia. Sofre uma perda de identidade, de noção de pertencimento. Na verdade, ele sabe a classe a que ele pertence, ele sabe a que ele pertence, ele sabe onde deve estar inserido. Ele não perdeu a sua identidade, tá? Ele sabe quem ele é. Ele é gente, ele é indivíduo. Ele é tão gente quanto o outro que o oprime. Então ele não perdeu a sua identidade, tá? Letra E, acredita esporadicamente na utopia de uma sociedade igualitária. Não fica claro no texto, isso aqui, tá? Nessa ideia de sociedade igualitária, esporadicamente ele acredita, né? Ele espera desde o começo que a situação seja diferente. Desde o começo aqui é um desabafo, é um lamento, é uma crítica que ele faz. Então, como ele pode viver uma situação difícil e esporadicamente esperar que a situação melhore? É um sonho, é um desejo, é uma luta, que isso mude hoje, né? Por isso o poema é feito. Então o eu lírico espera que essa situação não exista mais, nem na sua vida, nem na vida daqueles que passam pela mesma situação. Bacana? Bons estudos e forte abraço.